Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para fazermos o Café com o Professor Alcides. E hoje eu estou trazendo o nosso pró-reitor aqui, o professor Carlos Alberto Vicchiati, uma figura extraordinária de um conhecimento esplêndido. Vou dar uma lidinha aqui no currículozinho por alto dele, tá? Ele é pós-doutor em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, mestre em educação do ensino superior pela Universidade de São Francisco, bacharel em comunicação social e jornalismo pela PUC de Campinas. E agora, recentemente, fez também a conclusão do curso de Direito pela Unifam, 2021. Bem, você dedicou sua vida ao conhecimento. Fale um pouco sobre isso. Como o senhor falou, né? A minha primeira formação é jornalista, né? Sou jornalista, mas alguma coisa me dizia que eu queria ser professor. Eu sempre quis ser professor. E é interessante que a minha primeira experiência como professor foi na catequese. Eu fui professor de catequese, eu tinha uns 8 anos de idade. 8 anos. Então, isso é questão de querer ser professor, eu estava lá atrás, né? Comecei no jornalismo e tal, e quando tive a oportunidade, tive o convite de um ex-professor da PUC para ingressar num corpo docente de um curso de jornalismo, né? Falei, cara, é tudo que eu quero, né? E comecei assim, em 1990, eu acho. Chegou um momento que eu exercia o jornalismo e também estava em sala de aula. Mas teve um momento que eu tive que optar. Foi quando eu optei pela educação superior, né? A partir daí, então, que eu fui buscar o mestrado, o doutorado, etc. E nessa vai para 35 anos de sala de aula, né? Que é uma coisa que eu gosto demais. Sala de aula é prazerosa, estimulante, né? A gente aprende muito com o aluno. Lhe fascina muito? Sim, sim, a gente aprende com o aluno, isso é inevitável. Com certeza. Bom, além disso, você é avaliador de duplo perfil no MEC, né? Comunicação Social e Direito, do INEP. E me fale um pouquinho a respeito disso, como é que é o seu trabalho. Pelo INEP, pelo MEC? Sim, pelo MEC. Faz 20 anos que faço avaliações pelo INEP MEC, né? Comecei com uma avaliação de curso, depois comecei a fazer avaliação institucional. E recentemente, eu, por ter concluído o Direito, consigo fazer jornalismo e Direito. Foi quando eu conheci a Unifam, em 2010, né, quando eu vim avaliar a faculdade Alfredo Nasser, então. É um trabalho que a gente aprende muito, a gente vê coisa muito boa que é feita por nesse país aqui, principalmente das faculdades privadas, tem muita coisa boa. E nesses 20 anos já vai para mais de 130 avaliações que eu fiz nesse país, nesse Brasilzão aqui. E a gente aprende muito com isso, é muito legal. As avaliações é uma troca de experiência muito positiva, né, professor? E eu nunca fui avaliador, mas eu tenho certeza que nessas andanças por Brasil afora, o Brasil é um Brasil continental, um continente muito grande, né? Nós temos uma extensão vasta nesse país e eu sei que você já atuou em universidades lá do norte, lá do sul, né? Que você já andou esse Brasil inteiro. Me fale mais um pouquinho das experiências desses cursos que você atuou, se você recebeu algumas propostas condecorosas, se não, né? Porque parece-me que há muito lobby nessa área aí. Fale um pouquinho sobre isso para nós. Felizmente, professor, eu nunca tive essas propostas indecorosas. Talvez pela forma que a gente se porta numa avaliação, né? A gente não deixa brechas para esse tipo de coisa, né? Felizmente nunca tive, mas infelizmente sei de colegas que tiveram, que não aceitaram, e infelizmente também sei de colegas que tiveram e infelizmente aceitaram. Não é? O passar do tempo mostra que depois esses colegas então são excluídos do INEP. É importante a gente deixar bem claro que o INEP faz um trabalho muito sério, sabe? E eles têm uma percepção e uma preocupação de então deixar para trás esses que não são bons profissionais, né? Sim. Mas felizmente nunca tive. Agora,
é uma troca, a gente aprende muito nessas avaliações. Nós, na Unifam, já recebemos dezenas de avaliações, de avaliadores, que também levam coisas boas que nós praticamos, sabe? E é muito comum. A gente vê uma coisa boa naquela instituição, posso levar? Claro, pode levar. Assim como nós também já fizemos para muitos avaliadores que recebemos. Oferecemos os nossos serviços para eles também, os nossos planos de ensino. É muito bom. Você começou a trabalhar na Unifam quando? Agosto de 2010. 2010. 13 anos já. Como é que se deu esse convite? De que forma que aconteceu? Como foi a sua paixão pela Unifam e por Goiás? Já que você é paulista, né? Eu sou paulista. Sou Bragança paulista. Foi, como eu disse há pouco, fui credenciado para fazer a avaliação na Faculdade Alfredo Nasser em 2010. Foi quando eu conheci a Unifam. E naquela oportunidade, no encerramento, o senhor vai lembrar, que eu disse que a Unifam não tinha outra possibilidade a não ser crescer. Na reunião final, eu disse isso para os pares que lá estavam lá. E volto para São Paulo. E daqui a pouco, aquilo que a gente chama que é seu filho adotivo, que é de verdade, né, o divino, me liga dizendo que o chefe queria falar comigo. Eu falei, o que ele quer falar comigo? Ele quer que você venha aqui conversar. Tá bom. Aí deu, acho que não me lembro, acho que foi em julho, vim, conversei com o senhor, e o senhor disse exatamente isso. Olha, Carlos, aquilo que você falou, de que eu não vejo outra forma da faculdade de crescer, eu quero te convidar para vir trabalhar aqui. Foi quando o senhor me convidou, e naquela oportunidade o senhor nos deu um desafio que era transformar a faculdade em centro universitário. Foi quando ele disse, esse tipo de desafio eu gosto, não é? E aí as coisas aconteceram de uma forma muito coincidente, eu já estava cansado de São Paulo estressa. Foi quando começamos aqui. Num primeiro momento, prestando uma assessoria, né? Certo. Ao longo de segundo semestre de 2010. Depois enveredamos aí para outras funções. Certo. Lá na Unifam, você cuida do coração da instituição, que é a parte acadêmica, né? Nós sabemos que a parte acadêmica de qualquer instituição, o Carlos, ele é o nosso pró-reitor acadêmico. E essa parte da acadêmica é, sem dúvida alguma, aquilo que faz a faculdade pulsar, crescer, melhorar, avançar em todos os sentidos. Me conta aí um pouquinho de como é que é o seu trabalho lá, como é que você está se sentindo, já que, segundo os grandes, a maioria da população da cidade, aquelas pessoas que não têm visão futurística, sempre achou que o reitor fosse um doido, né? Isso é fato. Conheço a história da Unifam, quando falaram que o senhor era doido de querer pôr o curso de Direito, aí o senhor colocou. Depois o senhor enveredou para a área de saúde, te chamaram de louco de novo, né? E hoje nós começamos com 4 cursos na saúde que estão muito consolidados. E aí eu já estava na casa quando o senhor malucamente falou que queria medicina, não é? Aí nós estávamos na sua sala, eu falei, olha gente, vamos lá, é grande, é projeto grande, não é? E conquistamos a nossa medicina. A gente tem hoje, felizmente, 330 professores, né, na Unifam, e são 18 coordenadores. Certo. Sempre sob a sua batuta, a gente consegue oferecer para os nossos professores bom ambiente de trabalho. A gente obedece à cátedra do professor e eles se sentem lisonjeados com isso, né? Perfeito. E essa é uma orientação que o senhor sempre passou para todos nós, não é? Recentemente, a professora Andréia fez o café com o senhor e disse do nosso diferencial, que é acolhimento. Isso é uma coisa que só vi aqui na Unifam. Eu já trabalhei em 3 outras grandes instituições e não há esse acolhimento que a gente propicia. Para o professor, para o aluno, né? Para o nosso colega que está do lado. Certo. Isso é o nosso diferencial, isso é que tem trazido vitórias para a Unifam. Então, temos que continuar por aí, não tenho nenhuma dúvida disso. E isso faz com que os nossos professores se sintam muito bem dentro da nossa instituição, sabe? A gente percebe, professor, que a harmonia entre os professores, os coordenadores e o curso e a gestão, ela é muito grande.
você atribui isso a essa forma de trabalhar, a essa forma de estar, de como a gente administra, de como a gente empreende esse trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. A gente faz reuniões semanais com os coordenadores, né? E deles a gente ouve coisas que podemos sempre melhorar. Eles têm voz ativa, eles têm participação ativa nas melhorias que a gente imprime nos nossos cursos. Eles são ouvidos. Num impasse qualquer, é a hora que eu lhe procuro. Professor, aqui eu estou em dúvida do que fazer. E daí o senhor nos dá o norte e a gente continua a caminhar. Mas eles sempre são ouvidos. Sim. E isso, eles ao serem ouvidos, coordenadores, eles levam aos professores que são ouvidos. Aí, nossa, então quer dizer que nós temos voz ativa? Com certeza, com certeza. A gente vê primeiro os professores como colegas. São eles que seguram a batuta, né? São eles que seguram a ponta lá em sala de aula. Isso é importante porque além dos nossos colegas professores serem ouvidos, eles também são atendidos. Porque às vezes você ouve só e joga para lá, né? Nós temos uma consideração e um respeito muito especial por todos os nossos colaboradores, em especial pelos nossos professores. A gente ouve, discute, analisa, trata junto, né, daquilo que é importante para a continuação do desenvolvimento e, consequentemente, do sucesso em nossa faculdade. São 13 anos, professor, que você está conosco. O que já foi feito nesses 13 anos? Nossa, já fizemos muito já. Do tempo que nós estamos aqui, que eu estou aqui na Unifam, nós, como eu disse, nós consolidamos os cursos de saúde, muito bem reconhecidos, consolidamos o curso de Direito, também com renovado reconhecimento de forma muito forte, entramos, fizemos a nossa medicina, não é? Nós sabemos o quanto lutamos para tê-la, e felizmente conseguimos o nota 5 no MEC, que é a nota maior. Nota máxima. E nesta semana, né, nós tivemos a validação internacional do nosso curso de medicina, dado pelo Conselho Federal de Medicina. De 389 cursos no Brasil, são apenas 39 que têm essa validação internacional. O que implica dizer? Que o nosso aluno ele passa a ter facilidade de atuação, principalmente no Mercosul, por conta dessa validação internacional. Essa é uma conquista ímpar para a instituição. Temos mais algo a fazer para o futuro? Com certeza, com certeza. Mas dentro desses 300, por exemplo, então também fechamos convênios internacionais, né, com a Lusófona de Lisboa, com a Must University de Orlando, e estamos trabalhando para ampliar essa internacionalização que é necessária. A Unifam também recebeu em 2017, né, o primeiro prêmio na área de medicina lá em Havana, capital de Cuba. Isso, sem dúvida alguma, foi um salto muito grande em termos de qualidade. E naquela época nós falamos em nome de todos, né? Falamos a nossa língua lá e traduzida para as outras línguas dos demais presentes, que eram pouco mais de 200 pessoas naquele prêmio Quali. Nós falamos na nossa língua portuguesa e traduzido para todas as outras línguas. Fizemos um discurso lá excepcional, quando agradecemos plenamente a todo o berço da medicina do mundo que estava ali presente em relação a esse prêmio que nos engrandeceu muito e nos deu mais coragem para continuarmos trabalhando. O que você diria para os estudantes de hoje? Que tem que estudar, estudar, estudar. Não é? O bom profissional ele começa na faculdade, sendo um bom aluno. Aquele aluno que se destaca, ele certamente vai ter apoio de seus professores para fazer sugestões e até mesmo falar desse aluno lá no mercado de trabalho. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o bom profissional se destaca já na faculdade, mas ele tem que buscar isso, não é? Principalmente quando nós temos, que é o nosso caso, uma instituição privada, não é? Eu costumo dizer que nós, da iniciativa privada, a gente faz quase milagre. Qualquer que seja o curso, porque a gente recebe aluno mal formado, não é? Então, a gente consegue transformá-los em profissionais. É quase milagre.
face a essa deficiência de base que a gente recebe. O aluno hoje, ele tem uma facilidade imensa de obter informações, não é? Diferente da sua época, diferente da minha época. E ele precisa ser direcionado a bem aproveitar essa facilidade de acesso às informações. E se isso for conseguido com esse aluno, e ele, claro, queira se destacar, é o nosso principal trabalho, sabe? Ou seja, dar a ele condições e fomentar essa vontade de estudar. Por isso é o trabalho do professor, aquele professor que gosta do que faz, ele vai alimentar, vai orientar o aluno nesse sentido. Esse prêmio que a Unifam recebeu em relação à qualificação de medicina, fale um pouco mais sobre isso, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe o que isso significa. Fale assim de forma bem simples para que aqueles nossos telespectadores possam nos acompanhar e entender o que isso quer dizer e o que isso representa para uma universidade privada como a nossa. A partir do momento que nós tivemos a nota 5 com o MEC, isso nos qualificou a pedir para o Conselho Federal de Medicina que viesse à nossa instituição para nos avaliar, para dar essa certificação que é internacional. Então, o Conselho Federal de Medicina esteve conosco, eu acho que foi em outubro de 2022, ficou conosco 4 dias. 4 dias. Visitou os nossos campos de estágio, principalmente, esteve com o secretário de Saúde de Aparecida, com o secretário de Saúde de Goiânia, e esses dois falaram para o Conselho o quanto é representativo o curso de medicina para a macro-região de Goiânia e Aparecida. Isso, para esses avaliadores médicos que aqui estiveram, do Conselho Federal de Medicina, foi música, boa música para o ouvido deles, porque eles puderam ouvir de 2 secretários o quanto a gente auxilia a área de saúde desses municípios, com os nossos alunos, com os nossos professores que estão lá no campo, nas UBSs, nas UPAs, etc. E fizeram disso um relatório que foi aprovado em plenário no Conselho Federal de Medicina em Brasília. Bom, e tivemos essa notícia essa semana. A partir disso, tanto os nossos docentes quanto os nossos alunos conseguem transitar, principalmente no Mercosul, e trabalhar. Não é? Isso é um destaque para a carreira docente e para o próprio médico que a gente forma, ímpar, porque qual é o grande objetivo do médico ao terminar seu curso? Fazer residência médica. A hora que ele coloca na residência médica que o curso dele é internacionalmente conhecido, salta. A pontuação dele na residência médica salta. E eu não tenho também nenhuma dúvida, né, que os pacientes desses médicos, ao saberem que formou-se num curso que é internacional, isso vai também dar muito mais segurança até para o paciente consultar-se com aquele médico, né? Perfeitamente. Agora vamos mudar um pouquinho o foco. É fácil ou difícil trabalhar com o professor Alcides? De vez em quando a gente toma umas puxadas de orelha que dói. Mas é muito raro, são raras as vezes que acontece. E quando puxa, porque também tem seus motivos para tal. Mas é muito fácil trabalhar com o senhor, muito fácil. De todas as instituições que eu trabalhei, foram 4, essa é a 4ª. E eu quero encerrar minha carreira aqui, não é? O senhor nos dá uma liberdade de trabalho que eu não tive nas outras 3, não é? E quando eu tenho alguma dúvida, sim, eu chego ao senhor e pergunto, aqui eu estou em dúvida, o que é que eu faço? É fácil sim, mas sempre olhando no olho, né? A gente consegue conversar, consegue realçar, consegue expor o porquê que podemos fazer tal coisa ou não. É fácil, é muito fácil. E quando puxa a orelha, a gente fica meio sentido, mas a gente vai para casa, dorme e seguida continua a trabalhar. Isso faz parte da rotina do trabalho. Faz. Qual a sua opinião quanto ao lado político do deputado professor Alcides? Isso a Unifam sabe, minha opinião sobre esse lado. Eu respeito esse lado do senhor de político,
tem feito um belo trabalho como deputado federal. Sempre vamos trabalhar a seu favor, sempre. Mas eu penso que a gente pode saber usar melhor o aspecto político a nosso favor da instituição, né? Nós somos alvo de muita coisa, né? Somos alvo de críticas, mas sempre vamos lhe apoiar. Eu tenho algum, não digo temor, mas alguma preocupação com essa visibilidade política do deputado sobre a nossa instituição. Porque se a gente já é avisado, por conta, por exemplo, do nosso curso que temos qualidade, a partir do momento que o senhor se tornou deputado federal, a visibilidade e os holofotes ficaram ainda maiores, mais fortes em cima da gente, né? Eu respeito, sempre disse isso ao senhor, que para fazer política, boa política, não é para qualquer um. Eu não teria condições de fazer política por conta dessa necessidade de ter uma flexibilidade muito grande. Mas vejo que os seus horizontes como político são grandes. Não para só como deputado federal, não. Tá certo. E no futuro, pensa em entrar para a política, ser candidato algum dia? Eu acabei de mencionar, né? Eu não me vejo nessa função, professor. Eu não... tem que ter muito jogo de cintura, né, para exercer esse lado político. E eu não me vejo com esse jogo de cintura, sabe? Lá na Unifam, alguns ainda falam, o Carlos é muito bravo, é muito duro, né? Tá, mas há momentos que a gente precisa agir com uma certa dureza. Mas a gente consegue também ser flexível, né, naquilo que podemos. E eu não me vejo dessa forma, com essa flexibilidade para tentar um cargo político. Não é um horizonte para mim, não. Agora, o futuro a Deus pertence, né? Tá certo. Quem sabe? Quem sabe, né? Bom, depois da sua chegada, nós abrimos 3 campos diferentes. Campos de Remanso, campos de Casa Nova e campos de Pontalina. E foi sobre a sua batuta, nós determinamos que você, como pró-reitor acadêmico, que cuidasse de toda essa parte ao lado do professor Divino, que é o diretor administrativo, e vocês dois fizeram com que tudo pudesse acontecer, e hoje os 3 campos estão funcionando. Fale um pouquinho sobre isso. Os 2 campos que nós temos na Bahia, né, em Casa Nova e em Remanso. Acima de tudo, é um trabalho de inclusão social que nós fazemos lá, naquele nortão da Bahia, né? Inclusão mesmo social, notadamente em Remanso, né? Está ainda mais distante, porque nós somos a única instituição. Já estamos lá com 12 anos, né? Remanso tem 11. Somos a única faculdade privada ali. Privada, né? Todos os avaliadores que lá recebemos, nos relatórios, eles falam exatamente isso, da inclusão social que temos lá em Remanso, principalmente. Não é diferente em Casa Nova, né? Apesar da proximidade com Petrolina, a gente também tem uma inclusão social forte para Casa Nova. Né? Então é uma inclusão social imensa que nós temos lá, naqueles 2 campos do norte da Bahia. Pontalina, aqui no sul do estado, vem ao encontro de também um anseio da comunidade local de Pontalina de ter a sua própria faculdade. Aqui eu vislumbro que poderemos ampliar ainda mais o leque de atuação aqui nessa região sul do estado, além de Pontalina, né? Bom, chegou ao fim. Já anda rapidinho, né? Meia hora passa tão rápido. Eu vou deixar aí você fazer as suas considerações finais, professor. Fique à vontade para falar aquilo que a gente não conseguiu lhe perguntar. E agradecer, já de antemão agradecer pela sua vinda aqui para fazer esse café conosco. E eu tenho certeza que a audiência vai ser fantástica. Nossa, que responsabilidade da audiência. Olha, professor, tanto eu quanto a minha esposa Beth, nós optamos em mudarmos, em definitivo, aqui para Aparecida, porque a gente vislumbrava, continuamos a vislumbrar que há muito a fazer na Unifam, muito. Deixamos nossas famílias em São Paulo para aqui estarmos. Isso também dá um apertozinho no coração, mas a gente consegue contornar. Tenho convicção
de que o trabalho que desenvolvemos é um trabalho de qualidade e que nós podemos fazer ainda mais. Realço o espírito empreendedor que o senhor tem, isso é inquestionável, não é? E a gente está sempre ao seu lado para lhe dar sustentação no nosso negócio, que é a educação, e para te dar tranquilidade, né, para continuar a alçar os voos que o senhor pretende alçar na política. É um prazer trabalhar na Unifam, consegue-se trabalhar num aspecto familiar, apesar do tamanho que ela hoje já tem, e nós vamos continuar com esse princípio da tranquilidade, da sinceridade ao falar, mas acima de tudo sob sua batuta. Nos dê o norte que a gente vai atrás. Perfeitamente. Foi assim o nosso café com o nosso amigo, né? Nosso pró-reitor, Carlos Alberto Vicchiati, que está conosco há 13 anos. Um abraço e até a próxima oportunidade.